Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre estilo e redação de um texto, observação e linguagem científica. Vamos começar então a falar sobre o estilo e redação de um texto. Antes é preciso compreender que um texto não se constitui numa unidade com várias sentenças simplesmente colocadas uma depois da outra. Não, um texto é muito mais do que isso. Um bom texto se caracteriza pelo encadeamento semântico das sentenças e, além disso, pela relação harmoniosa de todas as ideias apresentadas nesse texto. Para que tudo isso aconteça, é preciso prestar atenção a alguns detalhes que nós vamos ver agora, começando com o parágrafo. Observem o exemplo. Aqui nesta página, nós temos um único parágrafo escrito do começo ao fim. Agora observem este outro exemplo. Aqui nós temos o mesmo texto dividido em diferentes parágrafos. O que acontece entre um exemplo e o outro? Percebem? Nesse primeiro, o texto está mais pesado e nesse segundo, o texto já está mais agradável à nossa vista. Pois é assim que acontece quando nós estamos escrevendo um texto. Nós precisamos entender que quando nós fazemos um texto único, sem dividir em parágrafos, aquilo em primeiro lugar vai dar uma ideia ruim ao leitor, porque vai ficar mais pesado. Bom, mas essa é uma questão, ela é muito visual. Nós temos a questão técnica mesmo, que nós temos que falar por que é preciso separar um texto em vários parágrafos. Todo parágrafo, ele tem que ter um objetivo. Eu não posso escrever sem saber o que eu pretendo naquele parágrafo. Para isso, recomenda-se que se use o tópico frasal. O tópico frasal é a frase inicial daquele parágrafo. E todas as outras sentenças que se seguem, elas devem ter uma relação com essa primeira frase. Essa primeira frase, que nós demos o nome de tópico frasal, ela resume toda a ideia do parágrafo. Além disso, nós precisamos saber também que não podemos misturar ideias diferentes no mesmo parágrafo. Cada vez que nós temos ideias diferentes, nós temos que abrir um novo parágrafo. E todo parágrafo, ele é composto de várias frases. E como devem ser essas frases? Vamos falar a respeito de frases curtas. Recomenda-se o uso de frases curtas, por quê? Porque elas são muito mais fáceis de assimilar. O nosso cérebro consegue apreender as ideias quando elas vêm em pequenas partes, ao invés de vir uma ideia longa e que nós acabamos nos perdendo naquele emaranhado de dados. Por essa razão, recomenda-se que uma frase ela tenha em média de 10 a 15 palavras. Não é proibido fazer mais do que isso, mas se fizermos em torno desse número de palavras, com certeza vai ficar muito mais fácil para o leitor entender aquilo que nós estamos escrevendo. Mas veja, só escrever uma frase curta por si só não garante a compreensão da minha mensagem. É preciso que no momento de elaborar uma frase, ela seja composta de sujeito, verbo e complemento, que haja um encadeamento lógico nessas ideias para que realmente se efetive a compreensão. Sempre que possível, é preferível transformar uma frase longa em várias unidades menores. Vocabulário a evitar. Algumas coisas não precisam ser usadas na elaboração de um texto, por exemplo, palavras abstratas. Se num texto eu falo sobre felicidade, sobre alegria, isso fica muito difícil para o leitor compreender. Se nós estamos falando de ciência e nós sabemos que a ciência tem que trabalhar com dados mais exatos, eu não posso usar a palavra ou palavras como felicidade. Eu tenho que tentar ser mais concreto naquele texto. Um outro vocabulário a ser evitado são as palavras que encerram juízo de valor. Quando eu digo a respeito de alguma coisa que isto é bom ou isso é mal, eu estou dando a minha interpretação em cima daquele fato. Veja, eu estou sendo subjetiva e nós sabemos que subjetividade não combina com ciência. Temos que evitar também palavras amplas e de referencial impreciso. Quando eu digo a respeito de alguém que é comunista, que é de direita e de esquerda, eu não estou sendo precisa naquilo que eu quero. Isso deve ser evitado também.
Palavras com generalidade de sentido nos levam a um discurso vago, impreciso e que não comunica aquilo que precisa ser comunicado. Tome-se como exemplo o seguinte: quando se diz prédio feio, está se emitindo uma mensagem que é muito vaga. Por que isso? Porque prédio feio, quando eu falo a palavra feia, para mim pode ser feio, para outro pode não ser. Mas então eu tenho que modificar um pouco essa mensagem e posso dizer prédio abandonado e sujo. Melhorou um pouco, mas continua vago. Por quê? Porque ainda assim eu tenho a palavra sujo, que pode ser considerado para uns sim e para outros não. Por fim, eu posso mudar essa mensagem dizendo prédio abandonado com rachaduras na estrutura. Percebam a diferença do primeiro exemplo. Agora eu sei, abandonado, todos têm a ideia do que seja. Rachadura na estrutura, todos têm ideia do que seja. A minha mensagem, que antes estava vaga, passou a ser mais concreta, mais específica. Vícios de linguagem. Aqui nesse item, brevidade e correção são as palavras de ordem. Mas o que nós queremos dizer por brevidade? Por brevidade, nós entendemos informações completas, que sejam de fácil decodificação e, além disso, evitar o uso de palavras desnecessárias, palavras que são vazias no seu conteúdo. E por correção, nós entendemos aquela mensagem que respeita as normas vigentes da gramática da língua portuguesa. Isso significa utilizar sujeitos com verbos, com advérbios, com conectivos, enfim, todas essas palavras utilizadas de maneira harmônica. Vamos ver alguns exemplos. Jamais fale ou escreva, ele é de menor. Diga apenas, ele é menor. Jamais fale de formas que. Diga apenas de forma que, de maneira que. Jamais fale ou escreva a nível de. Essa expressão deve ser abandonada. Jamais fale ou escreva para mim fazer, para mim comer. Deve-se dizer para eu fazer, para eu comer e assim por diante. Jamais fale fazem 5 anos. Quando se trata de tempo, nós usamos apenas faz 5 anos. Jamais fale ou escreva ela tinha chego. A palavra chego é presente do indicativo, jamais pode ser usada como um particípio. Então, diga ela tinha chegado. Jamais fale ou escreva ela enquanto profissional. Diga apenas ele como profissional. Jamais fale ou escreva no sentido de facilitar. Diga apenas para facilitar. Jamais fale ou escreva entre ele e eu não há problemas. O pronome eu é um pronome pessoal, portanto ele deve vir antes de um verbo e não nessa posição que ele está na frase. Portanto, diga sempre entre ele e mim não há problemas. Jamais fale vou estar trabalhando amanhã. Esse é um modismo completamente errado. Eu estou utilizando ali 3 verbos desnecessariamente. Diga apenas, vou trabalhar amanhã. Jamais fale ou escreva, ela está meia cansada. Mas diga, ela está meio cansada. Meio, portanto, é um advérbio, não tem variação de masculino e feminino. Jamais fale ou escreva, havia menos pessoas. Mas diga, havia menos pessoas. Não existe a palavra menos. Jamais fale ou escreva, ele foi de a pé. Diga apenas, ele foi a pé. Coesão. Para que haja a coesão, é preciso que as palavras sejam encadeadas de forma a fazer um sentido. Vamos ver o exemplo. Frase A. Pegue os projetos de pesquisa. Frase B. Coloque os projetos de pesquisa sobre a mesa. Se nós somarmos as 2 frases, nós temos uma terceira que fica muito mais coesa. E vamos dizer, pegue os projetos de pesquisa e coloque-os sobre a mesa. Observe que nós utilizamos aqui nesse exemplo um conectivo e um pronome oblíquo os. Dessa forma, nós enxugamos a sentença e ficou escrita de uma maneira melhor. Vimos a partir deste exemplo que na coesão nós vamos usar elementos gramaticais ou também chamados de coesivos,
que são eles conjunções, são os pronomes, são as preposições, os advérbios e tantos outros. A falta desses elementos num texto ou numa frase, eles podem causar uma linguagem ambígua ou até mesmo incoerente. A coesão refere-se então à forma ou à superfície de um texto. Vamos ver agora alguns exemplos de conectivos. Alguns conectivos são utilizados para introduzir citações. Vamos ver alguns exemplos. Na opinião de fulano de tal, colocamos a citação. De acordo com fulano de tal conceitua tal teoria desta forma. Segundo fulano de tal, conforme descrito por fulano de tal, a teoria acontece assim. Fulano de tal alega que, e completamos a citação. Existem também outros conectivos que são utilizados no texto de uma forma geral. Vamos ver mais alguns exemplos. Temos de adição num texto, e, nem, também, além disso. Causa, porque, em virtude de, pois. Condição, se, caso, desde que, a não ser que, a menos que. Conclusão ou consequência, logo, portanto, assim sendo, por outro lado. Contraste, mas, porém, entretanto, por outro lado. Coerência. Veja, enquanto a coesão se refere à superfície, a coerência ela vai se referir ao conteúdo de um texto. Ela vai se referir à relação harmônica entre os pensamentos e as ideias utilizadas num texto. Vamos pensar assim, se não há elementos de ligação, como os conectivos usados de forma adequada, nós não vamos ter coesão e, consequentemente, não vamos ter coerência num texto. Para haver coerência, então, num texto, é preciso haver uma harmonia entre as palavras. É preciso também que essas ideias, elas tenham sempre um início, um meio e um fim. E o que você não deve fazer na elaboração de um texto científico? Jamais use gírias ou provérbios. Por quê? Porque esses elementos, eles empobrecem um texto, eles devem, portanto, ser evitados. Nunca se inclua num texto. Quando se está redigindo um texto científico, o pesquisador não entra, não se inclui. Ele deve antes optar por expressões do tipo: este projeto inclui, tal estudo concluiu, essa pesquisa tem por objetivo e assim por diante. Não utilize seu texto para propagar doutrinas religiosas. Isso é uma questão de fé, não cabe ser discutida num texto científico. Jamais analise um tema movido por emoções exageradas. Nós sabemos que nesse caso pode entrar a subjetividade. Nós já vimos várias vezes a opinião da ciência a respeito da subjetividade. Então, eliminar esse tipo de situação. Não utilize exemplos ou fatos que não sejam de domínio público. Por quê? Como nós vimos já em outras aulas, a ciência ela trata apenas de fatos comprovados. Você até pode falar sobre fatos que aconteceram com você ou na sua empresa numa outra ocasião, mas jamais deve usá-los num texto científico. Nunca repita várias vezes a mesma palavra. Por quê? Porque isso vai empobrecer o texto. Nesse caso específico, vale lembrar das orientações a respeito da leitura. Quando nós lemos e quanto mais nós lemos, nós ampliamos o nosso vocabulário. Logo, nós vamos ter um maior número de palavras a serem usadas num texto, sem precisar repetir várias vezes a mesma coisa. Procure não inovar por sua conta o alfabeto da língua portuguesa. Nós vimos agora há pouco expressões que devem ser evitadas. Expressões que não pertencem à norma culta devem simplesmente ser abandonadas. Não analise um assunto sob apenas um dos ângulos da questão. Por quê? Se nós fizermos isso, nós vamos fugir um pouco daquilo que se propõe a ciência. A ciência se propõe a mostrar tudo o que acontece num fenômeno, seja aquilo do nosso agrado ou não, porque muitas vezes o pesquisador espera encontrar um resultado e vai encontrar outro. Não importa, seja ele qual for, ele deve ser analisado e deve ser mostrado no texto. Não fuja ao tema proposto. Lembre-se, desde o início da nossa pesquisa, nós temos lá um tema
que nós selecionamos. E toda pesquisa ela deve ser coerente. Nós temos que ter esse foco e manter esse assunto até o final do nosso trabalho. Vimos então que para a redação de um texto é preciso seguir algumas orientações e evitar outras tantas. Quando nós conseguimos trabalhar com todos esses elementos de forma adequada, conseguimos apresentar, elaborar e apresentar um texto bem feito. Para isso, vamos então passar para a estrutura de um texto. Um texto divide-se basicamente em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, nós costumamos delimitar o assunto que será falado ao longo de todo o texto. Recomenda-se o uso do tópico frasal, que nós já falamos lá quando falamos a respeito do parágrafo. O tópico frasal, ele resume a ideia que será desenvolvida nas outras frases que vêm a seguir. É preciso que todas as frases que venham a seguir o texto, tanto as frases como os parágrafos, eles tenham uma ligação direta com esse tópico frasal, com essa introdução. Vamos ver um exemplo. Imagine que alguém está falando a respeito das dificuldades pelas quais passam habitantes de grandes cidades. Então, nós teríamos como um tópico frasal na introdução a seguinte frase: os habitantes das grandes cidades passam diariamente por algumas dificuldades. Vejam, aqui o resumo, o principal dessa frase são as dificuldades. Bom, isso significa que nas frases seguintes eu vou ter que falar alguma coisa que esteja relacionada com essas dificuldades. Poderia, por exemplo, falar: o trânsito está cada vez mais congestionado. Eu poderia também dizer que os assaltos ocorrem a todo instante. Mas eu poderia também dizer que os índices de poluição estão em níveis altíssimos. Veja, todas essas 3 frases nós chamamos de argumentos e elas têm relação com a primeira frase que nós falamos a respeito da dificuldade que os habitantes de grandes cidades passam diariamente. Todos esses argumentos que eu utilizei para falar das dificuldades vividas pelos habitantes das grandes cidades fariam parte da introdução. A partir daí, eu posso passar para o desenvolvimento. No desenvolvimento, eu vou criar um parágrafo, cada um para explicar cada argumento que foi dito lá na introdução. Ou seja, eu vou criar um parágrafo no qual eu vou falar a respeito do trânsito, que está cada vez mais congestionado. Eu vou criar um outro parágrafo falando a respeito dos assaltos que acontecem a todo instante em grandes cidades. Eu vou criar um outro parágrafo para falar a respeito dos índices de poluição que estão cada vez mais altos. Veja, assim eu tenho um texto que está está coeso, ele está coerente, porque todos esses parágrafos que eu utilizei no desenvolvimento, eles têm uma relação direta com aquilo que foi dito lá na introdução. Por fim, a conclusão, ela compõe-se de uma frase inicial, depois ela reafirma o tópico que foi falado lá na introdução e faz uma observação final a respeito do assunto que ela debateu. Vamos ver alguns exemplos que podem ser utilizados como expressões iniciais de conclusão. Dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, assim, tendo em vista os aspectos observados e, por fim, dado o exposto. Observação e linguagem científica. Esses são 2 instrumentos muito importantes para qualquer pesquisador. Por quê? Eles permitem a coleta e o registro dos dados. Assim que esses dados são coletados, eu posso também fazer a interpretação e, a partir daí, comunicar para todos que estiverem interessados, mas comunicar numa linguagem adequada. O treinamento e a prática desses 2 instrumentos, eles se justificam pela grande relevância que tem para o pesquisador. Espera-se que o pesquisador compreenda a importância tanto da observação quanto da linguagem científica e não só isso, compreenda também a necessidade de um treinamento específico para trabalhar com esses 2 instrumentos. E qual é a necessidade da observação científica? Em primeiro lugar, ela permite ao pesquisador comprovar ou não a sua hipótese inicial.
Além disso, ela permite também o registro dos dados. Mas é preciso saber o seguinte, que antes de se observar alguma coisa, é preciso ter algum objetivo em mente. Eu não posso fazer uma observação se eu não sei exatamente o que eu quero observar. Então, o objetivo, ele é fundamental para que haja uma boa observação. Baseado nessa observação, o pesquisador pode identificar todos os elementos que ele precisa no momento do registro dos dados, inclusive as variáveis que são tão importantes para que se chegue a uma conclusão, a uma generalização a respeito da pesquisa. Vamos agora assistir a um trecho do filme A Prova, e nele o exemplo de observação. G'day. Andy. Can't stay out here long, I'm really quite busy. Thought you might like to see these. Yeah. Describe them to me. What, each one? Each one. Keep it simple, under 10 words. Look, I don't have a lot of time. All right? Then you better be quick. Right. Well, the first one is me and the cat. They've all got the cat, I suspect. Oh, yeah. I'll make it a bit easier for you, Andy. Try 5 different ways to describe how the cat looks. Dead. Limp. Sick. Limp. Andy holding limp cat in waiting room of vet. 9 words. The photograph? Além da observação, que é tão importante numa pesquisa, nós temos também a importância da linguagem científica. Aqui, algumas características bem específicas devem ser observadas, como, por exemplo, a objetividade. Deve estar presente todo o tempo. Isso significa estar isento de interpretações por parte do pesquisador. Pronto, terminei. Dá uma olhadinha pra mim, vê se a descrição dos dados da minha pesquisa ficaram bons. Vou ler. Após a entrevista com vários profissionais da área, alguns já estavam bem cansados, mas forneceram os seguintes dados. Tá, mas você tem que dizer ao certo quantos profissionais eram, quantos deles eram mulheres, quantos eram homens e também especificar de que área profissional eles eram. Tá, mas peraí, como é que você sabe que eles estavam cansados? Ih, pode refazer essa tua descrição porque ela não tá nada científica. Você tem razão, eu vou dar uma revisada nesse texto. Vamos ver então quais são os erros que nós temos que evitar. Em primeiro lugar, não podemos usar termos ou estados subjetivos. Se eu falo a respeito de alguém que está cansado, ou triste, ou alegre, ou outra qualificação qualquer, eu estou dando uma visão que é minha, que é subjetiva. E isso nós já sabemos, que a subjetividade não pode ser usada em ciência. O outro erro a ser evitado são as atribuições de intenção ao sujeito. Quando se fala, fulano quer sair da sala, há um erro aí na descrição do fato. Eu não posso ter a certeza se ele quer realmente sair ou não da sala. O mais correto é que se diga, fulano levantou-se e caminhou em direção à porta. Percebem a diferença? Na primeira, eu coloquei intenção no sujeito, achei que ele queria sair. Na segunda, não, eu disse apenas a ação que aconteceu. Ele levantou e foi até a porta. Um outro erro a ser evitado é dar finalidade à ação que acontece. Eu posso dizer, fulano fecha a porta porque venta. Não é uma linguagem científica quando eu falo dessa maneira. Melhor seria dizer, fulano fecha a porta, venta lá fora. São duas ações diferentes e eu não posso atribuir a elas uma razão de causa e efeito. Além desses 3 erros a serem evitados, também é preciso ter clareza e precisão na hora de escrever. Para isso, é preciso obedecer à gramática e evitar, em primeiro lugar, o uso de termos ambíguos.
Quando eu digo que fulano quebrou as cadeiras, veja, não dá para o leitor compreender a respeito do que nós estamos falando. Estamos falando dos ossos ou realmente do objeto cadeira. Então, seria melhor especificar com maior clareza do que é que nós estamos falando. Uma outra questão a evitar é usar vocabulário vago ou indefinido. Quando se diz fulano falou várias vezes, não há precisão nessa mensagem. É preferível que se diga fulano falou 5 vezes, 3 vezes. Percebem? A linguagem ela fica muito mais científica. Por fim, deve-se evitar o uso de termos amplos. Tome-se como exemplo o verbo brincar. Ele é extremamente amplo. Quando eu digo que o menino está brincando, isso pode significar várias coisas, como jogar bola, correr, jogar peteca e várias outras questões que podem entrar dentro do verbo brincar. Melhor seria dizer, o menino pegou a bola e jogou para o amigo. Aí eu tenho uma linguagem mais clara e muito mais precisa. A observação e a linguagem científica são instrumentos imprescindíveis para qualquer pesquisador. Por quê? A primeira possibilita a coleta dos dados e a segunda possibilita a transmissão real dos resultados obtidos. Reconhecer essa importância é trilhar por um caminho seguro. Além disso, é favorecer a obtenção de resultados muito mais fidedignos à pesquisa realizada. A minha dica de estudos é o livro Manual de Redação e Estilo do Estado de São Paulo, de Eduardo Martins, editora Moderna. Esse livro, ele traz boas dicas para se poder elaborar um bom texto. Além disso, ele mostra muitos erros que nós devemos evitar na língua portuguesa. Bons estudos!